Te conto também sobre Grêmio versus Vasco, possibilidade de uma troca envolvendo os jogadores desses times. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, a busca do Galo por um treinador, Igor Rabelo sendo oferecido para times brasileiros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sempre Bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Hora de falar sobre Igor Rabelo, o jogador do Fluminense que está encostado. Ele havia sido contratado do Atlético Mineiro no ano passado, no mês de agosto. Desde então, míseras 6 partidas, 4 em 2025 e 2 nessa temporada. O Igor Rabelo jogou as 2 primeiras partidas do ano como titular, depois são 8 partidas seguidas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nem sequer um minuto. Até por isso, o empresário dele foi liberado para procurar clube e o Igor Rabelo tem sido oferecido para alguns times brasileiros, um deles o Santos. Já dá para cravar que o Peixe não tem a intenção de contratar. E o motivo é aquilo que o afasta de vários outros clubes. O Rabelo custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, perto dos R$500 mil mensais. Diante desse cenário, vai ficar mais difícil para o Fluminense encontrar interessados, a menos que ajude com parte dos vencimentos. O contrato do Igor Rabelo com o Flu só se encerra em dezembro de 2027. Hora de falar sobre a possibilidade de Grêmio e Vasco fazerem uma troca. O Grêmio gostaria muito de contar com o Paulo Henrique, lateral direito que é titular cruzmaltino e chegou a jogar pela seleção brasileira. Diante disso, o tricolor gaúcho ofereceu uma lista com 4 atletas, para que o Vasco escolhesse um para que houvesse a troca. São eles: Aravena, Cuelar, Cristaldo e Dodi. O Vasco considerou a oferta ridícula, entendendo que não tem a menor lógica negociar um lateral que é titular do seu time e joga na seleção por outro que não vem sendo utilizado no Grêmio, nem sequer é titular por lá. Pedida do Vasco para que o negócio com o Paulo Henrique aconteça é de 10 milhões de euros. E a julgar pela idade e pela dificuldade financeira do Grêmio, dá para dizer que esse negócio não tem a menor chance de acontecer. Só para completar sobre o cruzmaltino, o Ryan, mesmo jogando no Bournemouth, segue muito próximo à comunidade vascaína. E ele doou um caminhão de alimentos para moradores da barreira do Vasco. Atitude bastante legal. Torcemos para que o Ryan continue brilhando na Inglaterra. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que se classificou mais uma vez nos pênaltis. Empate no tempo normal em 1-1 contra o Volta Redonda. Em São Januário, o Vasco saiu atrás. Spinelli saiu do banco para garantir o gol de empate logo na sua primeira participação. E aí o Vasco criou mais uma série de oportunidades, mas não conseguiu vencer. Na decisão por pênaltis, 5-3, 100% de aproveitamento das batidas dos jogadores do Vasco. A verdade é que o Volta Redonda teve seu primeiro pênalti desperdiçado. Importante registrar que o Vasco emplacou sua 7ª vitória consecutiva em cobranças de pênaltis. Volta Redonda, Fluminense, Botafogo, Operário, Atlético Paranaense, Fortaleza e Água Santa tinham sido os times anteriores que também haviam perdido nos pênaltis. Pressão gigante pela demissão de Fernando Diniz. O empate em casa contra o Volta Redonda só aumentou esse barulho. Diniz afirmou em entrevista coletiva que demorou um tempão para começar, que nunca pediu demissão e não pretende mudar essa história, só sai em caso de demissão. Me dá as informações sobre o futuro do Coutinho. Coutinho que gerou polêmica nessa última semana. Pode falar, Bruno. Não, continua. Mete a introdução aí, pô. É porque o Coutinho gerou polêmica porque teve a disputa de pênaltis e tudo mais, que o Vasco estava no estadual, e ele não subiu depois pra rodinha e tudo mais, e o Diniz ficou incomodado, a torcida ficou pé da vida nas redes sociais, porque ele é o capitão do Vasco. E a situação dele é porque o Coutinho tem contrato com o Vasco até julho. E Bruno Andrade, você introduziu aqui no Fala Fonte que está mais próximo do Coutinho não renovar do que renovar, é isso? Não é bem por aí. Bom, tá. Eu vou fazer que nem no carnaval do Sambódromo. Eu vou fazer por carros alegóricos, ou seja, cada hora eu vou dar uma informação sobre o Coutinho, você e o Diego vão me interrompendo aí até para ter conversa. O que dá para dizer hoje é que mesmo dentro da diretoria do Vasco não há uma linha 100% a ser seguida. Tem gente que é contra a renovação do Coutinho, tem gente que é a favor da renovação do Coutinho. Então o ponto mais importante aqui é que nem mesmo o próprio Vasco se decidiu. Então a situação do Coutinho, a gente não vai ter conhecimento nem amanhã, nem depois de amanhã, possivelmente não semana que vem, talvez lá para março, abril, porque internamente não há um consenso. Há quem queira, há quem não queira
Depois eu falo também sobre o jogador, o que ele pensava antes e o que ele pensa agora. Perfeito, então. Você vê que o futuro do Coutinho está meio indefinido. E até o Rômulo Freitas falou aqui no chat, Coutinho, reduz o salário e pega o banco ou vaza. A situação do Coutinho é um pouco complicada, né? Porque o Vasco vem num momento de reformulação do elenco, contratando jogadores. E o Coutinho, ele teve um 2025 bom. Só que, cara... Até certo momento ele tava jogando muito. Sim. Depois ele cai bastante de produção. Até pra seleção na reta final do ano ele cai muito. muito de produção. Ele tava cotado pra voltar pra seleção. Aí a partir de certo ponto no ano ele começa a jogar bem mal, se omitir em alguns jogos, e acho que isso pesa um pouco. Mas esse ano acho que ele tá com algumas participações em gols aí, fez gols aí. Só que ele ainda é um cara identificado com o clube também, né? Sim. É um cara, 33 anos, se eu não me engano. Oi? Ele tem 33 anos, não tem já 35? 33. 33. É porque a questão do Coutinho é porque ele tem contrato até julho. O Vasco fez um enorme esforço para trazer ele de volta, e aí renovou tudo mais. E ele é um cara também que ele não tem um mercado mais, por exemplo, de Europa. Ele não tem mais o vigor físico para atuar no futebol europeu. E talvez atue em ligas alternativas, né? Ligas do exterior, tudo mais, da Arábia, dos Estados Unidos. Então a questão do Coutinho, né, Diego, você acha que teria que ter um acordo entre as partes de reduzir o valor de salário e tudo mais, ou aquele fim de ciclo mesmo? O fim de ciclo é natural, ele tá chegando em algum momento, talvez não agora, ele poderia talvez até o meio do ano, ficar mais 6 meses que sejam aí, pra ver se ele tem, claro, reduzindo o salário ou mais um ano, mas eu acho que ele ainda tem uma lenhazinha pra queimar ali no Vasco, como ele não tem mercado fora, eu comparo um pouco com o caso do Neymar. O Neymar também ano passado no Santos não mostrou a que veio, mas ele ganhou um período maior, também era até o meio do ano, vai ficar mais tempo aí, quer tentar ir pra Copa, voltou ontem, eu vejo uma situação parecida, é um ídolo do Vasco também, na minha opinião, ele deveria continuar ali, que acho que ainda tem uma lenhazinha pra queimar, seja no banco entrando, contribuindo, mas eu não vejo sentido ele sair agora não. Da parte do Vasco, vendo na visão do clube, do torcedor, eu como torcedor do Vasco, caso eu fosse, eu não gostaria que ele saísse agora não. Todos somos torcedores do Vasco, verdade. Né? Até na rede social eu compartilhei no meu X no final de semana, que fui almoçar, né, tem uma camisa do Vasco. E eu fui tenho também uma camisa do Vasco. Tem uma camisa do Vasco também? E aí eu fui sair na minha cidade, lá no interior de São Paulo. O pessoal de Mogi das Cruzes vai ficar um pouco puto da vida, porque falam que Mogi não é interior, né? Mogi é interior? Vocês acham, Mogi das Cruzes? É lógico que é. Interior, São né? Paulo é interior, se né? não for litoral. E aí eu tava andando nas ruas lá, 2 caras passaram do meu lado e falaram assim, Vasco! Já teve isso, entendeu? O Vasco tá em todos os lugares, né? O Vasco tá em todos os lugares. E até o Bruno Andrade, você trouxe uma informação, acho que foi no final do ano passado, essa questão do Coutinho, que ele até pensava em se aposentar, não é mesmo? E depois mudou de ideia e tudo mais. Era isso mesmo que o Coutinho até chegou a cogitar a aposentadoria? Então, hoje de manhã eu consegui, entre ontem à noite, mas até mesmo mais hoje pela manhã aqui, eu consegui mais esse lado do Vasco, né? Que há essa divisão de pensamentos, uns querem, outros não querem. Ainda não consegui uma atualização do lado do Coutinho. O que eu me recordo aqui, e a informação que eu trouxe no Fala Fonte ainda no ano passado, é que o Coutinho trabalhava com a ideia de encerrar a carreira após esse contrato atual que termina agora no meio do ano. Que teria que existir ali uma reviravolta muito grande dele, da família, do Vasco, para que esse contrato fosse estendido. E que se fosse estendido seria no máximo até o fim do ano, ou seja, mais 6 meses de contrato. Então se a gente vê um Coutinho ali não conseguindo ter o mesmo rendimento do que no ano passado, um Coutinho que olha para o lado e vê o Vasco dividido em relação à renovação dele, eu não quero trazer aqui opinião em cima de informação, senão eu confundo todo mundo e ninguém consegue entender, mas é a minha leitura muito rapidamente. A minha perspectiva aqui, olhando todo o cenário, tá mais para não do que para sim, mas é só minha perspectiva, não é informação, porque eu não tenho ainda a atualização do lado do Coutinho. Eu tenho o ambiente do Vasco em relação ao Coutinho e aquilo que eu tinha do Coutinho no ano passado, que a ideia dele era terminar esse contrato e encerrar a carreira. O que eu posso dizer claramente, e pegando aquilo que o Diego falou mais cedo, tendo mercado ou não tendo mercado lá fora, não é a cabeça do Coutinho voltar para o estrangeiro. Se for voltar para o estrangeiro, talvez para morar fora, só para encerrar a carreira do ponto de vista pessoal do que profissional. O Coutinho, aí volto a dizer, tá? É só a minha perspectiva, opinião na informação. Se o Coutinho deixa o Vasco em junho, renovando ou não, ele saindo em junho no caso,
ele termina a carreira. Eu não vejo o Coutinho voltando a jogar em outro clube da Europa, outro clube no estrangeiro, até porque ele teve uma passagem pelo Médio Oriente e teve muito longe de ser feliz por vários motivos, questões físicas, questões médicas, questões particulares, profissionais também. Então é um Coutinho que tem o futuro também indefinido. O que eu disse lá para o Bruno Henrique, também com informação, o futuro do Bruno Henrique indefinido, o futuro do Coutinho indefinido por conta disso. Porque o Vasco não tem um entendimento ainda do que vai ser, e o Coutinho até então, até o ano passado, o fim do ano passado, ele caminhava muito mais para terminar esse contrato e parar do que estender o contrato. Sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, vamos atualizar aqui tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina. Vamos começar falando sobre Campeonato Carioca, né? Vasco e Fluminense se enfrentam aí nos 2 próximos finais de semana pela semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco derrotou o Volta Redonda nos pênaltis em São Januário e o Fluminense aplicou 3-1 no Bangu, no Maracanã, e garantiu também a sua classificação. As partidas, como eu disse, vão acontecer nos 2 próximos finais de semana e vão acontecer no estádio do Maracanã. O Vasco vai cumprir o acordo que tem, né, com a dupla Fla-Flu de mandar os clássicos ali no Maracanã, e os 2 jogos vão acontecer no estádio do Maracanã. Um com o mando do Vasco, outro com o mando do Fluminense. Esquema de torcida meio a meio, né, como acontece no Maracanã, 50% para cada, como aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, onde o Vasco levou a melhor, né? Então, Vasco e Fluminense, 2 jogos da semifinal do Campeonato Carioca, os 2 jogos no estádio do Maracanã. Quem cogitou o Vasco levar para São Januário pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. O Vasco vai cumprir o acordo que tem com o Flamengo e Fluminense e vai levar o jogo para o Maracanã. Eu, sinceramente, até prefiro também clássico no Maracanã. Vambora, já eliminando o Fluminense lá na Copa do Brasil ano passado, agora é tentar eliminar de novo o Fluminense nessa semifinal aí de Campeonato Carioca e carimbar, né, a classificação para a grande final do Cariocão. E quem sabe um jogo único, né? Vasco e Flamengo, jogo único na final, acabar também com aquele tabu contra o Flamengo e levantar uma taça que a gente está precisando. Mas o momento é bem delicado, né? O nosso momento é bem delicado, principalmente com o Fernando Diniz, que perdeu totalmente aí a confiança do torcedor vascaíno. Bom, um outro membro, né, vamos dizer assim, importante do Vasco, que perdeu a confiança do treinador, do torcedor, foi Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho vem acumulando atuações apagadas, discretas nessa temporada de 2026. No último jogo ainda deu um chilique ali quando foi substituído, não voltou. Enfim, teve um outro jogo que ele foi substituído, também saiu com risinhos irônicos. Então, assim, a relação também está ficando um pouquinho desgastada. E a informação da ESPN é que o futuro de Felipe Coutinho no Vasco é incerto. O jogador tem contrato com o Vasco até o meio do ano e, de acordo com fontes ouvidas pela ESPN, ainda não tem um consenso interno no Vasco sobre a permanência dele para o restante da temporada. De acordo com várias fontes ouvidas pela reportagem, a diretoria do Vasco está dividida sobre uma possível oferta de renovação. Algumas pessoas são contra a renovação de Coutinho, outras são a favor da renovação de Coutinho lá na cúpula vascaína. A situação ficou ainda mais indefinida devido ao momento turbulento do Vasco, né? Com a torcida vaiando o Coutinho no final no jogo do último final de semana, durante o jogo contra o Volta Redonda, jogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A torcida vaiou, xingou o Coutinho. Isso colocou mais um ponto de interrogação aí nessa renovação aí do Felipe Coutinho. Então, nesse momento, é incerta a permanência de Felipe Coutinho para a sequência da temporada. E eu quero a sua opinião. Você é a favor da renovação de Felipe Coutinho ou para você já deu, não tem que renovar? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Coutinho está perdendo espaço no time do Vasco para Rojas, né? O Rojas entrou bem na última partida, o meio colombiano recebeu muitos elogios, né, do torcedor, também do treinador Fernando Diniz. Foi até melhor do que o Coutinho, né, na partida, mas o Rojas colocou panos quentes ali numa possível competição com o Felipe Coutinho pela vaga, né? Não quis entrar em polêmica, fez certo, né, o Rojas, nada de entrar em polêmica. Quando foi perguntado ali sobre essa disputa de titularidade com o Felipe Coutinho, ele saiu pela tangente e disse o seguinte, ó, abre aspas: "Eu não quero competir com ele em nenhum momento. Ele é uma referência de equipe e é uma referência mundial.
É uma pessoa que eu admiro muito e graças a Deus tenho como companheiro. Creio que é muito lindo estar ao lado dele. Ele sempre me deu confiança para jogar e fazer as coisas bem. Fecha aspas para o Rojas. Agiu corretamente, nada de entrar em polêmica, né? Fez o certo ali, elogiou o Coutinho. É isso, é trabalhar quietinho, fazer o dele que naturalmente vai conseguir a posição. O Rojas participou ativamente, né, no último jogo. O meia finalizou 9 vezes em 45 minutos, deu 32 passes certos, recebeu 3 faltas e por muito pouco, né, não balançou as redes após um belo chute sem pulo, né, que parou numa defesaça do goleiro do Volta Redonda. Tá ganhando espaço aí o Rojas, mas não quis entrar em polêmica em relação a ganhar a vaga de Felipe Coutinho no time titular. Bom, vamos falar agora aqui rapidinho sobre o lateral direito Paulo Henrique, que está na mira do tricolor gaúcho. O Grêmio tentou a contratação de Paulo Henrique, mas o Vasco recusou, né? O Vasco pediu algo em torno ali de 10 milhões de euros para poder liberar o jogador e o Grêmio saiu da jogada, né? A negociação esfriou. O Grêmio chegou a oferecer jogadores, né, na proposta, né, na composição ali de acordo, incluindo o Aravena, mas o Vasco não quis fechar negócio assim. O Grêmio ofereceu o Cuéllar também, o Vasco não quis fechar negócio dessa forma e disse que para liberar o Paulo Henrique é 10 milhões de euros, caso contrário, nem precisa voltar a conversar. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre patrocinador master, porque a informação dos amigos do NT Vascaínos é que o Vasco esteve muito próximo de fechar o seu patrocínio master com a grande montadora chinesa, né, de automóveis, a BYD. O Vasco esteve próximo de fechar com a BYD, os valores giravam ali em torno de 60 milhões de reais, além de bônus que poderiam chegar a 80 milhões de reais. No entanto, o negócio esfriou devido a divergências na forma de pagamento, bonificações, premiações e comissões. A menos que haja um alinhamento entre as partes, provavelmente a empresa chinesa irá fechar com outro clube brasileiro. A ideia dos diretores da BYD é consolidar a marca no Brasil até 2029, então esteve perto de fechar com o Vasco, mas parece que esfriou. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!